Olá, gente. Ótima tarde a vocês todos. Bem-vindos a mais um programa Manual do Proprietário, que te orienta de forma lógica e prática como cuidar da sua saúde para viver com qualidade de vida e envelhecer saudavelmente. E isso é muito importante, pois nossa expectativa de vida vem aumentando década a década, mas as doenças degenerativas vêm aumentando mais ainda, mais velozmente, como diabetes, hipertensão, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, entre inúmeras outras, como câncer e aí vai. Elas aumentam muito. E o que acontece? A nossa população envelhece, mas ela envelhece doente. E o nosso movimento é justamente para que tenhamos uma população idosa e saudável. Uma população que passe pela senescência, como nós passamos pela adolescência, com um simples processo de maturidade, de mudança na vida, sem as consequentes doenças que vêm acompanhando os seres humanos hoje, principalmente aqueles que vivem nos grandes centros urbanos, levando uma vida ocidentalizada, cidades poluídas e uma série de outros pesticidas e tóxicos ambientais que nos invadem no dia a dia. Por isso hoje eu vou conversar com vocês também um pouquinho a respeito de desintoxicação. Para vocês que me ouviram no sábado passado, como apresento o Manual do Proprietário todos os sábados às 18 horas, no sábado passado, vocês se recordam quando eu comentei com vocês a respeito de um trabalho realizado na Austrália, mostrando que quase metade das mulheres que enfrentam problemas para engravidar durante pelo menos um ano, acabaram tendo um bebê, mesmo sem recorrer a tratamentos de fertilidade. Em seguida, eu comentei com vocês que muitas vezes, no primeiro passo, nós recorremos rapidamente a uma solução para um problema, ou seja, eu tenho hipertensão, eu preciso já tomar remédio, eu tenho diabetes, eu tenho que já tomar um remédio, e eu esqueço de fazer o quê? De cuidar das causas da doença. E nesse caso, eu tenho observado que quando se coloca um organismo em equilíbrio, muitas coisas que vêm acontecendo mudam. No caso, essas mulheres com dificuldade para engravidar, quando se controlam a oxidação excessiva, a resistência à insulina, a inflamação crônica silenciosa, se acertam as proporções de nutrientes no organismo, se corrigem, ou melhor, modula-se os vários hormônios, e aí não são só os sexuais, mas a tireoide, a hipófise, a suprarrenal, a paratireoide, e esse corpo entra em harmonia, elas conseguem engravidar, e esse trabalho mostra justamente isso. E aí, eu estava falando disso com vocês, e eu ia começar a falar sobre disfunção erétil, e o nosso tempo se esgotou. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse mal, a disfunção erétil, que vem acometendo uma grande parte da população masculina acima de 40 anos. E por que ocorre cada vez mais essa disfunção erétil? Primeiro, o que é disfunção erétil? Disfunção erétil é dificuldade de conseguir a ereção peniana ou dificuldade para se manter essa ereção durante o processo de coito, ou também uma ereção que dura muito pouco tempo, ou seja, conhecida como ejaculação precoce. Então, esses processos todos a gente denomina como disfunção erétil. E por que eles têm aumentado e tanto? Essa causa, ela não é detectada, essa causa não é tratada, na verdade é negligenciada, como grande parte das causas das doenças. E o que acontece? Em função do aumento, nas últimas décadas, dessas doenças, a indústria se prontificou a desenvolver uma medicação que possibilitasse a melhora dessa função erétil. Então, veio ao mercado o Viagra, veio ao mercado o Levitra, veio ao mercado o Cialis, que são drogas que aumentam
a produção de óxido nítrico na região do baixo ventre, ou seja, na região inguinal, que é justamente aonde estão as artérias que vão encher os corpos cavernosos do pênis de sangue e promover a ereção. E essas drogas funcionam muito bem porque fazem esse papel. Agora, o que eu acho muito importante, e isso é um objetivo do Manual do Proprietário, é estar elucidando vocês o porquê das coisas. Porque as causas que levaram o paciente a desenvolver a disfunção erétil, elas estão ali trabalhando para que aconteçam uma série de outras patologias, outras doenças no organismo. Então, a mesma causa da disfunção erétil pode ser também a mesma causa da hipertensão arterial, pode ser também a mesma causa de um acidente vascular cerebral, a mesma causa do infarto do miocárdio. Por isso, a importância de estarmos tratando as causas. Então, eu vou exemplificar para vocês algumas coisas. Por que, então, se aumentou tanto, nas últimas décadas, a incidência de disfunção erétil? Primeiro, se a gente parar para pensar na quantidade de tóxicos, de poluentes ambientais que entram em contato com o nosso organismo, todos os dias, nós vamos ficar impressionados. É uma quantidade enorme de metais pesados. Eu já falei com vocês de vários trabalhos em programas anteriores, de vários trabalhos, inclusive, que eu publiquei para vocês no seu livro Manual do Proprietário, que está aí à sua disposição, editado pela editora Delfos, nas grandes livrarias do país. Eu sou o autor, meu nome é Edmond Saab Júnior, e ali eu levei trabalhos para vocês da USP, mostrando a quantidade de metais pesados no nosso ambiente. Tem uma série de coisas legais para vocês verem. Então, esses metais pesados, que desde o chumbo da fumaça do carro, do alumínio da água que nós tomamos banho, do cloro, do flúor que está na água, e aí entram amaciantes de roupa, limpa-móveis, limpa-vidro, limpa-chão. São muitas e muitas substâncias tóxicas entrando todos os dias. Os conservantes químicos nos vários alimentos e bebidas, os corantes, os acidulantes, os estabilizantes, os agrotóxicos, essa infinidade de substância química vai entrando no nosso corpo. Elas vão reagindo entre si, formando novas moléculas que nós não temos nem conhecimento e nem controle. Nós simplesmente não sabemos o que está acontecendo dentro do nosso organismo. E ninguém, quando vai a um profissional de saúde para ser tratado, é levado em consideração esse aspecto e é sugerido para esse paciente que se faça, de alguma maneira, um processo de detoxificação, ou seja, de desintoxicação, que também nós já informamos vocês bastante em vários programas, em vários capítulos do livro, como cuidar do intestino e por que beber água, e hoje eu vou falar um pouquinho mais com vocês disso também. Então, a primeira coisa que teria que ser abordada nesse processo de disfunção erétil era poluição ambiental. Vamos então limpar esses organismos. Depois, como é que eu faço para aumentar a produção de óxido nítrico, que é uma substância natural produzida no nosso corpo, que age na parede das artérias, no endotélio das artérias, fazendo com que se dilate essa circulação, essas artérias, fazendo com que se proteja também a parede dessas artérias, e essa dilatação permite um fluxo maior de sangue para o interior dos corpos cavernosos, estruturas esponjosas, para que ocorra a ereção. E para fazer óxido nítrico, nós precisamos de algumas coisas básicas, que já estão pobres na nossa dieta diária, como o magnésio, como o aminoácido arginina, como a vitamina B6, que é a piridoxina. Quando eu suplemento essas substâncias para o meu paciente, que está já com um corpo detoxificado, mais limpo, mais puro, esses nutrientes vão dar início à produção desse óxido nítrico. Isso não é um processo que ocorre em uma semana, mas esse é um processo de reconstrução. Essa limpeza orgânica, mais essa suplementação adequada e individualizada de nutrientes para cada paciente, vai trabalhando e é como um trabalho de formiga. Depois de alguns meses, esse paciente vai ter uma grande produção de óxido nítrico e isso vai estar melhorando a ereção. Mas não é só esse dado.
é importante ver outras coisas também. Por exemplo, o hormônio predominante masculino, chamado testosterona, que é predominante masculino porque também faz parte do ser humano feminino, a testosterona, ela começa a decrescer uma quantidade de em torno de 1,5% ao ano a partir dos 35 anos de idade. Muitas pessoas estão com esses níveis muito baixos e não são considerados, não são suplementados com testosterona, obviamente, de procedência, de melhor procedência, quando bioidêntica, e feita essa suplementação individualmente, miligramas diferentes para cada paciente, dependendo de cada caso e dependendo do nível que se encontra essa testosterona. Para vocês terem uma ideia, um exame desse, para homens adultos, é normal, em média, nos kits de laboratório, de 300 a 900. Vocês observam que 300 a 900 é uma distância muito grande. Se esse paciente, por exemplo, há 3 anos atrás, ele foi no médico, ele dosou essa testosterona, ele tinha, vamos supor, 800 de testosterona, estava normal, perfeito? Vai de 300 a 900. Agora ele volta no médico, depois de 2 anos, e ele refaz o exame. Ele está com 400 de testosterona. É normal também, porque vai de 300 a 900, certo? Muito bem. Só que ele tinha uma produção de 800 há 2 anos atrás, e ele tem 400 agora. Ou seja, ele perdeu 50% desse hormônio dele em 2 anos. Isso nunca é levado em conta. É simplesmente olhado e falado assim, ok, está normal, está nas faixas normais, e não se trata. Então, outro recurso, desintoxicar o paciente, suplementar o paciente com magnésio, com arginina, com piridoxina, com niacina, para ele fazer mais óxido nítrico, aumentar a capacidade antioxidante desse paciente. Os radicais livres também exercem um papel muito importante na disfunção erétil, como eles exercem em todas as doenças degenerativas do nosso corpo. Então, usar os antioxidantes como selênio, como beta-caroteno, que é a provitamina A, como o zinco, como a vitamina C, como a vitamina E, como a coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico. Isso é importante para todos os seres humanos, para a gente estar estabilizando esse processo de oxidação. Depois disso, o estresse. O estresse, o que é a nível fisiológico? O estresse é um aumento grande da produção de cortisona e adrenalina. O que isso ocasiona? Ocasiona uma vasoconstrição, ou seja, contrai a circulação. Contraindo a circulação, eu tenho uma dificuldade de ereção. Então eu preciso controlar o estresse para diminuir a cortisona e a adrenalina. Como é que eu faço para controlar o estresse? Primeiro eu tenho que começar a dosar também, não só a testosterona do meu paciente, mas o cortisol do meu paciente, a adrenalina do meu paciente. E se isso estiver alto, eu tenho mecanismos para orientá-lo, como uma dieta, como diminuir o consumo de álcool, diminuir o consumo de tabaco, como fazer uma dieta de baixo índice glicêmico, como usar plantas que possam modular essa resposta da suprarrenal ao estresse. E plantas que funcionam aí há centenas de anos, com vários e vários trabalhos feitos e que não são divulgados porque não trazem interesse nenhum, são substâncias naturais, não podem ser patenteadas, não são remédios. Então, plantas como a Glycyrrhiza glabra ou licórice, como o ginseng siberiano, como a ginkgo biloba, como a ashwagandha, essas plantas modulam o estresse. Então, eu também, o zinco é importantíssimo nesse processo, suplementar bastante zinco, porque se consome muito zinco para produzir esse cortisol. Então, aí eu começo a modular o cortisol e o que acontece? Para de ter essa vasoconstrição, ou melhora esse processo. Então, vocês veem que é uma reação em cadeia. Quer se trabalhar num organismo todo para se conseguir um efeito ali na ereção. Mas a hora, isso eu quero que vocês entendam, essa é a filosofia. Esse é o grande caminho do projeto, desse enorme projeto que ultrapassou fronteiras, que é o Manual do Proprietário, que está aí para vocês. É cuidar das causas. Porque a hora que eu controlo a oxidação, a hora que eu aumento a produção de óxido nítrico, a hora que eu acerto a testosterona, eu estou fazendo inúmeros outros benefícios para esse organismo, que não só melhorar a capacidade de função erétil ou a capacidade sexual.
Eu estou também melhorando a hipertensão desse paciente, porque a hora que eu dilato a circulação, eu relaxo como um todo e essa pressão alta diminui. Com isso, e outra coisa, com o óxido nítrico, ele é um protetor do endotélio, dessa parede interna das artérias. Eu estou protegendo esse paciente contra a aterosclerose, que é um processo que leva à obstrução e causam as duas doenças que ocasionam o maior número de mortes no planeta, que é infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, olha quanta coisa a gente fez só por modular. Outra coisa, quando eu melhorei a testosterona desse paciente, eu fiz com que ele parasse de perder massa muscular, ou seja, diminuísse a sarcopenia nesse paciente, que ele passasse a ter mais mitocôndria para produzir e consumir mais energia, que ele mantivesse o peso dele, estabilizar o estado emocional desse paciente, porque a testosterona torna-nos homens realmente caducos precocemente, aumenta a irritabilidade. Então, a testosterona tem diversas funções. Todas as células do nosso corpo possuem receptores de membrana para receber as informações da testosterona e as suas respectivas ações. Então, vocês vejam que quando a gente segue o caminho do equilíbrio, o caminho do bom senso, ou seja, de tratar as causas e não as consequências, nós estamos sempre beneficiando o ser humano como um todo. E é isso que a gente tem que continuar fazendo. E aí segue-se mais coisas. Eu controlando isso tudo, por que eu não posso controlar também esse nível de cortisol com atividade física? A atividade física vai aumentar a produção de endorfina, isso vai ajudar a diminuir o cortisol. Com yoga, com um bom livro, com bons filmes, não se envenenando com matérias terríveis todos os dias. Então, um bom papo também, uma orientação psicológica, vai ajudar esse paciente. Lógico, eu não posso esperar 6 meses para ele começar a ter uma função normal. Então tá bom, eu tenho família, eu tenho esposa, eu preciso ter uma vida sexual ativa, senão eu prejudico todo o meu relacionamento, até a minha vida profissional. Muito bem, então vamos sim, vamos lançar mão do que a indústria inventou para a gente agora, num período inicial. Mas vamos juntos começar a reconstruir todo esse organismo que vem sendo destruído, não é de ontem para hoje. Você não dorme com a função erétil normal e acorda impotente. Você não dorme normal e acorda diabético. Como acontece de você dormir normal e acordar com sintomas da gripe. Isso não. Essas doenças degenerativas, elas vêm evoluindo há muitos anos. Você provavelmente vem ficando com disfunção erétil, com hipertensão arterial, com diabetes mellitus nos últimos 10, 20 anos. E se eu não tiver esse trabalho de base para reconstruir esse corpo, essas mesmas causas vão levar a outras doenças. Então eu tomo o remédio para a minha ereção, seja ele qual for que tenha no mercado hoje, são vários, Viagra, Cialis, Levitra e muitos outros, já tem genéricos também. Eu melhoro aquela situação no momento, mas aquelas chamas, aquelas substâncias, aquele martelo batendo, aquele fogo queimando, tudo aquilo que está destruindo, continua destruindo. E um pouquinho para frente, isso vai estar aparecendo em outros sistemas. Essa é a importância. Isso eu queria que vocês ficassem muito atentos, né? Então, isso funciona para todas as doenças. E isso é o lema básico do nosso projeto, do nosso trabalho Manual do Proprietário, onde eu falo para vocês há mais de 3 anos. O quê? Não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes. Todas as doenças crônico-degenerativas que estão assolando o planeta hoje têm entre si meia dúzia de causas incomuns, que eu costumo chamar de meia dúzia de monstrinhos. São eles: desproporção de nutrientes. Mas por que desproporção de nutrientes? Porque tudo que a gente come hoje, a gente come industrializado, a gente não sabe quando foi colhido, já está morto, sem energia vital, está embalado, está ensacado, isso foi guardado por um certo tempo. Isso adquiriu as substâncias da embalagem, que são substâncias químicas. Então, são alimentos pobres, com conservantes, com acidulantes, com corantes. Quem é que come hoje o franguinho que foi abatido hoje de manhã, hoje na janta, como era antigamente? Quem come hoje a verdurinha que foi colhida hoje de manhã?